Olá, a gente quer propor o resumo da semana para vocês com uma canção protesto aqui em relação às questões da não utilização dos recursos culturais pela Prefeitura de Bauru no ano 2021, uma sobra orçamentária de 3 milhões e 200 mil reais que repercutiu lá no Conselho Municipal de Cultura. Mas antes do violão das 6 cordas, no resumo da semana, vamos lembrar para você a atualização dos dados. Notícia primeiro, então. Nesta sexta-feira, teve a segunda rodada de depoimentos da SEI da Educação e dois dos convidados não compareceram, o pai da prefeita, Dozimar Rossim, e o cunhado, William Braga, que teriam tido contato com alguma visita, eventualmente, esta informação de bastidor para o processo da compra de imóveis posteriormente pelo governo, e como não pertence ao governo, a comissão de inquérito resolveu chamá-los, mas eles não aceitaram esse convite. A relatoria indicou, através de Eduardo Bogo, que deve pedir, caso haja repetição de não aceite destes convites pela comissão de inquérito, por similaridade ao inquérito policial, ir até o judiciário para pedir que haja, se for necessário, condição coercitiva. Esta é a posição do relator, vai endurecer um pouco aí esse desempenho da comissão de inquérito, da fiscalização e o papel desta apuração das compras da educação. Outro ponto adiantado pelo relator a partir do depoimento de hoje é que deve haver pedido de acariação para tirar ali detalhes entre as questões documentais e versões que já chegam em relação à questão do andamento dos processos, independentemente do mérito. A administração municipal, de sua parte, se posiciona com tranquilidade em relação à SEI. A prefeita já falou que considera o procedimento mais político do que investigatório. É uma posição que a gente registra da prefeita, lógico, em relação às duas partes. E o contraponto Ponto Digital continua acompanhando esse procedimento da compra de 16 imóveis por 35 milhões de reais desde o final do ano passado. O depoimento de hoje de Daniel Freitas, assessor de gabinete, foi bastante protocolar. O assessor, nos depoimentos, sobretudo indagado várias vezes pelo relator Eduardo Bogo, tratou de mencionar que, embora com formação jurídica, assessorando diretamente a prefeita, cuidou só de despachos, de encaminhamentos e acompanhamento dos processos internos e que não se posicionou em relação à orientação ou decisão ou manifestação de conteúdo para a decisão da prefeita. Em relação àquele despacho do processo da compra da staff do prédio lá do Parque Vista Alegre, o assessor de gabinete, Pedro Freitas, posicionou que a letra do autorizo a compra e não desapropriação, com encaminhamento para o cumprimento da lei orgânica, para a elaboração de projeto para autorização, que não aconteceu, descumprindo a lei orgânica neste momento do processo, a letra é dele, segundo o Daniel Freitas em seu depoimento. Mas o texto, a decisão, é da prefeita, então, portanto, uma decisão administrativa da prefeita naquele momento para a compra. E, posteriormente, justifica que foram discutidas as questões jurídicas e foi alterado para desapropriação, ou seja, sem a exigência da Câmara para a conclusão deste e outros processos na compra dos 16 imóveis pela educação. No restante, Daniel tentou afastar a sua participação direta no processo, falando só com essa função aí de articuladora, de acompanhamento dos processos, como a gente registra aqui no contraponto Ponto Digital. E a relatoria vai encaminhar na próxima semana os convites nesta fase para proprietários desses imóveis, ex-proprietários, assim como participantes de imobiliárias e outros membros de fora e de dentro do governo, e caso haja negativa de comparecimento, como aconteceu nessa segunda reunião, a SEI, através do relator, opina pela necessidade de judicialização do processo com pedido, se for necessário, de condição coercitiva para exercer essa função de fiscalização. Em relação aos procedimentos, a possibilidade de acariação já a partir do andamento da SEI até o final do mês de março. Lá no contraponto Ponto Digital, a gente detalhou também a ação confirmada pelo chefe de gabinete Rafael Lima, uma matéria específica, como as demais, de reflexão e apontamento do contraponto, das questões mais estruturais da cidade. Então, a compra de mais de 12
ou mais de 10 milhões de reais em equipamentos, serviços e, sobretudo, máquinas para a Secretaria da Administração Regional, segundo a chefia de gabinete, também inclui obras que precisa sim ser reequipada e parte também de equipamentos para a SEMA, nessa composição de uma lista, portanto, grande de compra de máquinas com recursos próprios, sem financiamento, a princípio, pelo governo, da parte da sobra orçamentária lá de 2021 de 113 milhões de reais. Né? Tem que separar 25% da educação e saúde disso, dá uns 50 e poucos milhões de reais, mais uma parte para compor o início da questão da reposição salarial dos servidores, mas como não é verba permanente, o restante desse superávit vai ser investido nesta frente de zeladoria, que foi a principal prioridade apontada pela prefeita durante o ano passado. Ela quer reverter essa imagem agora com a acumulação de serviços, demandas de buracos, essa é a estratégia do governo neste momento. Ao mesmo tempo, uma comitiva com o MDB, PSDB, integrantes do governo, vão ao governo do estado na próxima semana para tentar, pelo menos entre 15 e 20 milhões de investimentos, entre outras questões, para infraestrutura também e pelo menos 5 equipamentos separados dos mais de 10 milhões. A questão da venda da gleba de 550 mil metros quadrados lá na Quinta da Bela Olinda, tem uma matéria detalhada no Contraponto Digital, ela vai à segunda discussão, ou seja, segundo turno na sessão de segunda-feira, deve ser aprovada, mas vai para o Ministério Público. O pessoal que está ocupando a terra lá e que quer destinação para moradia, já avisou que vai cobrar no Ministério Público que o cumprimento do rito para ouvir o Conselho do Município de Habitação não foi cumprido, como o próprio governo reconhece, modificando esse entendimento depois para tentar alienar, vender a área em leilão, como pretende a prefeita. Outros tantos detalhes, o saldo de caixa do DAI, a questão da Coab está lá em detalhes desta semana, cheia, robusta de informações no Contraponto Digital, também a coluna de finanças abordando os efeitos econômicos, infelizmente, da guerra da Rússia na Ucrânia. Vale a pena ver lá os principais indicadores e como vai se movimentar o mercado, se preparar para as questões de aplicações financeiras, muita informação, e terminamos